Bem-vindos a mais um episódio da série 7 Coisas. Neste episódio, iremos falar sobre 7 objetos que carregam consigo histórias macabras e destroem a vida de todos que obtêm posse de tais objetos. Espero que gostem. Primeiro lugar. Em primeiro lugar, temos a boneca Annabelle. Em 1970, uma mulher encontrou em um brechó uma boneca e comprou para sua filha. A filha gostou e colocou no apartamento dela, mas logo ela e sua colega de quarto perceberam acontecimentos estranhos envolvendo a boneca. Supostamente, ela se mexia sozinha e aparecia em outros cômodos sem ninguém tocar nela. Eles até viram a boneca se mantendo sozinha com os próprios pés em pé, sendo que isso era impossível, já que a boneca é de pano. As garotas contataram um médium, que contou para elas que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina que morreu no edifício delas. A Annabelle, o nome da menina falecida, disse pro médium que gostava das garotas e que queria ficar por lá. Então elas disseram que ela podia ficar. E infelizmente, ao dar permissão para a boneca ficar por lá, as atividades paranormais aumentaram. Então, elas contataram renomados médiuns chamados Ed e Lorraine Warren. Eles descobriram que na verdade a boneca não estava possuída por esse espírito que morreu no edifício. A boneca estava possuída por um demônio que mentiu sobre sua identidade para se aproximar das pobres garotas. As garotas deram a Annabelle para o casal, que fecharam a boneca numa porta de vidro em um armário e colocaram no Museu do Ocultismo em Connecticut. Segundo lugar. Em segundo lugar, temos o vestido de noiva. Em 1849, uma garota de uma família rica chamada Anna Baker se apaixonou por um trabalhador pobre. O pai da Anna, Ellis Baker, se recusou a deixar ela se casar, condenando a filha a uma vida de solteira. Anna ficou tão revoltada com o pai que ela nunca mais se apaixonou e nem casou, e morreu em 1914. Antes do pai dela mandar o seu amor embora, Anna tinha escolhido um vestido de noiva, com o intuito de vesti-lo no dia de seu casamento. Quando o casamento não aconteceu, outra mulher de uma família igualmente rica comprou o vestido e usou ele em seu casamento. Anos depois, o vestido foi doado para uma sociedade que doou o vestido para um museu que foi feito na mansão dos Bakers. O vestido foi colocado no quarto da Anna por trás de uma porta de vidro. Os visitantes do museu alegam que o vestido se mexe sozinho, especialmente em noites de lua cheia. O espelho vai de um lado para o outro, como se uma noiva estivesse vestindo ele e admirando no espelho. Ninguém tem certeza do porquê o vestido se mexe sozinho, mas alguns falam que no final de tudo, Anna pegou o seu vestido de volta. Terceiro lugar. Em terceiro lugar, temos a pintura do homem angustiado. Essa pintura ficou mantida no sótão da avó de um homem chamado Sam Robinson por 25 anos, até ela morrer e ele herdar o quadro junto com outras coisas dela. Ela sempre disse para o Sam que a pintura era maligna, explicando como o artista usou o próprio sangue misturado com tinta para pintar a obra e cometeu suicídio pouco depois de terminá-la. Ela dizia que ouvia vozes e choros quando colocava a pintura na parede, via a sombra de um homem pela casa e que por isso colocou a pintura no sótão. Assim que Sam levou a pintura para sua casa, ele e sua família começaram a vivenciar fenômenos bem parecidos com o que a sua avó havia descrito. Seu filho caiu das escadas, sua esposa sentiu algo puxando o cabelo dela, e eles viram a tal sombra e ouviram os choros. Assustado, ele colocou a pintura no porão, mas não tem interesse em vendê-la. Quarto lugar. Em quarto lugar, temos a pintura amaldiçoada do eBay. Em 2000, um vendedor anônimo no eBay colocou à venda uma pintura feita pelo artista Bill Stolian, chamada As Mãos Resistem a Ele. Na pintura você pode ver um garoto e uma boneca na frente de uma porta de vidro. A pintura foi feita em 1972 e comprada pelo ator de Hollywood John Marley. Depois foi comprada por um casal da Califórnia. De acordo com o casal, o menino e a boneca mudavam de posição durante a noite, às vezes desaparecendo completamente.
O relato diz que o garoto já até apareceu por trás da porta de vidro e todos que ficavam perto da pintura diziam que se sentiam fracos. Crianças olhavam para a pintura e saíam correndo e gritando assustadas. Adultos às vezes sentiam que mãos invisíveis estavam agarrando-os. Até aqueles que viram o quadro online disseram que sentiram algo estranho olhando para ele. Outro disse que a sua impressora não conseguiu imprimir o quadro, mesmo com ela sem histórico de problemas de funcionamento. A pintura foi comprada por uma galeria de arte. Quando a galeria entrou em contato com o autor do quadro, ele ficou surpreso em saber que sua pintura estava no centro de uma investigação sobre atividade paranormal, mas ele disse que 2 pessoas das quais ele mostrou o quadro antes de vendê-lo morreram 1 ano após verem a pintura. Quinto lugar. Em quinto lugar temos o Baú da Conjuração. Há 150 anos, Jacob Collier ordenou que seus escravos construíssem uma arca para seu primeiro filho. Oséias se preparou para o trabalho e começou a fazer a caixa de madeira, e por alguma razão desconhecida, Jacob não gostou do serviço e matou Oséias. Os escravos que presenciaram a cena decidiram vingar a morte do amigo. Sendo assim, eles amaldiçoaram o baú e o filho primogênito de Jacob acabou falecendo. O baú foi passado para outras famílias e até hoje cerca de 17 pessoas já morreram por terem essa caixa. O baú está trancado no Museu de História de Kentucky, em Frankfort. Sexto lugar. Em sexto lugar temos a cadeira amaldiçoada. Em 1702, um assassino condenado chamado Thomas Busby estava prestes a ser enforcado por seus crimes. Seu último pedido era para ter sua última refeição servida no seu pub favorito em Tusk, Inglaterra. Ele terminou sua refeição, levantou-se e disse: "Morte repentina para quem ousar sentar na minha cadeira." A cadeira permaneceu no pub durante séculos e os clientes muitas vezes desafiavam um ao outro para se sentar na cadeira. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns pilotos de uma base nas proximidades que frequentavam o bar se sentaram na cadeira e os moradores locais notaram que esses soldados nunca voltavam da guerra. Essa lista é longa e finalmente o dono do bar colocou a cadeira no porão. Infelizmente, mesmo no porão, a cadeira fez mais uma vítima. Eventualmente, o proprietário do pub doou a cadeira para o museu local em 1972. O museu exibe a cadeira amarrada a uma corda a 5 metros do ar para que ninguém sente-se nela por engano de novo. Felizmente, ninguém se sentou na cadeira desde então. Sétimo lugar. Em sétimo lugar temos a Plantação da Murta. A Plantação da Murta é uma casa supostamente assombrada que é amplamente considerada a casa mais assombrada dos Estados Unidos, bem como uma das casas mais assombradas do mundo. A casa fica em uma plantação remota e foi construída sobre um cemitério indígena. Além disso, é espalhado boatos sobre ser o local de pelo menos 10 assassinatos, e eventos paranormais são quase uma ocorrência diária. Talvez o item mais mal assombrado do local é um espelho que foi acrescentado à casa em 1980. Os hóspedes da fazenda relataram ter visto figuras escondidas no espelho, bem como impressões de mãos de tamanho das mãos de crianças no vidro. A lenda afirma que o espelho contém os espíritos de Sarah Woodruff e seus filhos. Os Woodruffs foram envenenados até a morte, embora as crenças da época ditassem que os espelhos devem ser cobertos após a morte para evitar que os espíritos fiquem presos. Esse espelho não foi coberto, então a crença é de que as almas de Woodruff estão atualmente presentes e atuantes dentro do espelho. Este foi mais um episódio da série 7 Coisas. Se você gostou, deixa seu like. Se você é novo no canal, inscreva-se. Bons pesadelos e uma ótima noite.